Olha, deixa eu aproveitar e lembrar você o quanto que muitas vezes a gente fica preocupada, né? Com problemas oculares na infância. A gente fica preocupada por quê? Porque a gente sabe o quanto que muitas vezes a gente demora até perceber que algo não está bem com os nossos filhos. E o que a gente tem que fazer? Tem que ter atenção? Tem, mas mais do que isso, a gente tem que ficar bem informado. E boa informação é o que a gente sempre quer trazer para você aqui no Mulheres. Hoje a Keila Monteira de Carvalho, que é oftalmologista, está com a gente. Seja muito bem-vinda. Mais uma vez, fazia um tempinho que você não vinha, né? Fazia. Obrigada, viu, por ter Boa vindo. tarde, Boa Kátia. tarde. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui à disposição para esclarecimentos. E é bom que você comece a mandar suas perguntas, mulheres@tvgazeta.com.br. A gente vai começar o nosso bate-papo aqui com uma matéria e aí você vai entender direitinho a história. Veja aí. Ô Merito, você não falou que é pra casa estudar? Vamos, vou te levar pra casa, vem. Peraí, gente, peraí, só um segundo. Presta essa mão. O que você vai fazer? Acho que esses moleques têm razão, hein? Calma aí, gente. Olha pra lá, moleque. Olha pra lá, rapaz. Vamos lá, garotão, vamos ver se tá esperto, hein? Que letra é essa aqui? É o A. Beleza, acertou. E agora, que letra é essa aqui? Não tô vendo. Que letra é? É um A também. A? É um A também. Ele tem problema de vista, eu não tinha reparado isso ainda. Deve ser por isso que ele tá indo mal na escola. Né? Quando eu tinha a idade dele, ele tinha essa mesma dificuldade. Vem, vamos contar pra sua mãe? Olha, esse trechinho do filme Tropa de Elite mostra muito bem, né, Keila, o que acontece no dia a dia das crianças. Às vezes nem Exatamente. professores percebem a deficiência que elas têm, né? Muitas vezes os pais não percebem. Eles acham que, por exemplo, a criança que chega perto da televisão é por graça, alguma coisa assim. Mas geralmente entrou na escola, o professor já avisa, ou leva no oculista ou não vai poder nem vir na escola. Aqui você trouxe algumas formas bem lúdicas que ajudam até os pais perceberem de que jeito que anda a saúde ocular do filho, né? Exatamente, porque no exame oftalmológico da criança, a gente precisa ter uma abordagem especial. A criança gosta de brincar, ela gosta de fazer as suas atividades, que é o brincar, e no exame isso precisa estar presente. Então a gente usa assim brinquedinhos, né, para chamar atenção, faz tudo quanto é micagem, porque Pra criança ficar justamente atenta, né? para ficar atenta. E as crianças, você sabe, eles olham, já viu, já desviou a atenção. E na hora de fazer os testes de vista, a gente procura usar essa questão das figuras, né? E a criança, por pareamento, vai mostrando. E depois nós temos essas outras figurinhas já alinhadas, que a gente tem uma medida exata até o olho da criança. E então é feito o teste visual próprio para cada idade. No trechinho do filme, a gente viu que o garoto, de uma vista, enxergava bem, mas da outra não. Até fizeram muito bem a cena, por sinal, a gente viu bem embaçado, a gente conseguia entender que letra que era. Normalmente, a gente pode fazer testes assim com crianças e se percebe a diferença entre uma vista e outra? Sem dúvida. Quando a diferença é grande, aí qualquer pessoa, leiga, mesmo os pais, vão perceber essa diferença. Essa condição, que um olho é diferente do outro, se chama anisometropia, que é a diferença de visão de um olho para outro. Então, se você não fizer o teste, não vai perceber, porque se um dos olhos trabalha bem, o outro só sendo deficiente, e geralmente depois dos 6 anos, isso já é mais difícil de corrigir. Ele fica amblíope, que é a chamada ambliopia, o olho preguiçoso. Então, um olho tem a visão perfeita e o outro não. Pode ocorrer isso, aí é a anisometropia. Mas aí ou fica os pra vida dois são toda? fracos. Ou os dois são fracos. Aí só na consulta justamente que a gente vai determinar. Se usando óculos resolveu, prescreve o óculos, usa tampão, tampando melhor para melhorar a visão do outro. E se isso não adiantou, aí você considera a criança deficiente visual. Quando se faz esse tipo de exercício, tampando uma das vistas por uma hora e pouco, meia hora, depende do indicado pelo oftalmologista, você estimula a outra vista a funcionar melhor, ela deixa de ser tão preguiçosa? Exatamente, mas isso tem uma idade limite. Então, normalmente, isso é feito até os 6 anos, depois dos 6 até os 10, só casos em que a diferença de visão não é muito grande de um olho para outro, né? Aí se consegue uma melhora. Aí se ainda melhora. Primeiro eu uso do óculos, porque com o óculos já dá o foco, né? Como você viu que no filme estava embaçado.
Então, com o uso do óculos, você tem a focalização. E depois, se mesmo assim a visão não normalizou, aí é usado o tampão, que é o tratamento da ambliopia. Hoje em dia existem uns certos óculos, eu não lembro o nome de novo, sei que popularmente conhecido como óculos de yoga, um óculos furadinho, que dizem que estimula até os adultos a forçarem um pouco mais a vista e forçar principalmente o foco. Você acredita nesse tipo de Esses óculos, não? eles são baseados no princípio da fenda estenopeica, chamado. O que é isso? A fenda estenopeica é esse buraquinho que você explicou. Então, se você tem um defeito refracional, chamado, e então a pessoa tem uma deficiência de grau, quando olhar por um buraquinho, diminui o astigmatismo e vai melhorar um pouquinho a visão da pessoa. Nesse caso, ele tem essa função de melhorar se for uma causa refracional. Mas se é uma causa de uma doença, não vai haver melhora nenhuma. Quer dizer, não vai melhorar Não. a musculatura, nem Não, nada sem disso, dúvida. né? É. Quando a gente leva uma criança para o oftalmologista, em qual fase da vida é bom fazer a primeira consulta? Bom, a primeira consulta, Kátia, justamente ela é feita no berçário. Conforme a criança nasce, nas primeiras 12 horas de vida, o pediatra já faz o primeiro exame do recém-nascido. E nesse exame inclui aquele exame teste do olhinho. Então, no teste do olhinho, nada mais é do que mostrar com uma lanterninha ou um oftalmoscópio, apresentado uma luz nos olhos da criança e os dois olhinhos têm que estar iguais. Sabe quando você tira a foto errada, que fica aquele olho vermelho? Esse aí é o certo, compreende? Ah, o certo é o olho vermelho? Isso. Então, quando tem esse reflexo vermelho, significa que a luz chegou na retina e voltou. E se os dois forem iguaizinhos, você já sabe que os meios estão transparentes. E então, não tem problema. Se um é diferente do outro, obviamente alguma coisa está acontecendo. Aí a criança precisa já ir ao oftalmo mesmo nos primeiros dias de vida. Algumas doenças congênitas, elas podem também serem tratadas desde a criança muito pequenininha? Sem dúvida. Quanto antes você diagnosticar, no caso, uma deficiência visual, que é um problema mais sério da visão, você já faz a estimulação precoce, que é chamada. Então, a criança tem equipes que já vão tratar de fisioterapia, de terapia ocupacional, equipes multidisciplinares que vão participar no desenvolvimento da criança. É feito exame neurológico, oftalmológico, e essa abordagem multidisciplinar propicia o melhor desenvolvimento e, sem dúvida, uma melhor visão. Quais são os principais problemas visuais que acontecem na infância? Sobre isso, a gente tem estatísticas já no Brasil, e entre os deficientes visuais, a causa de 25% dos casos é a toxoplasmose congênita bilateral, que é aquela cicatriz no fundo de olho, que é chamada, né? E que a mãe teve toxoplasmose durante a gestação e passou para a criança. E se a criança nascer com os dois olhinhos alterados, ele tem nistagmo, que é aquele tremidinho assim do olho, os olhos tremem, não fixa muito bem a visão e enxerga pouco. Então, essa é uma causa muito prevalente. Aí o que se indica é que as mães, durante a gestação, sempre façam o exame de toxoplasmose. Pedir isso ao ginecologista. Tá. Agora, esse é um caso mais sério, mais severo, né? Outros casos mais brandos, quais seriam? Outros casos que você, inclusive, teria algum tratamento, aí seriam, por exemplo, a catarata congênita. Se ela for de um olho só ou dos dois, nesse teste do olhinho já é detectado. E aí já se pode fazer uma cirurgia. Exatamente. Outro caso seria o retinoblastoma, que é chamado, que é um tumor do olho, que inclusive já tivemos muitas campanhas a respeito do retinoblastoma, que é fazer o diagnóstico precoce. Se um dos olhos aparece brilhante, como o gato, deve ter algum problema. Examinado, o retinoblastoma, a maioria é tratável hoje em dia. Nós temos pacientes adultos que tiveram de criança e que com fotocoagulação foi eliminada essa situação. Então, mesmo tumores, eles são tratáveis. E as pessoas têm um certo medo quando se ouve a palavra tumor, Claro, né? porque são doenças mais graves, E né? principalmente na infância, né? Exatamente. Outra doença, assim, já menos prevalente, são, por exemplo, o glaucoma congênito. É uma doença gravíssima, que a criança já nasce com os olhos alterados e necessita cirurgia. A última